meu nome é Débora Cristina Lopes, eu sou professora do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenadora do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, CONJOR. Bom, quando uma epidemia acontece, a gente percebe mais claramente o papel dos meios de comunicação. É pelo rádio, pelo jornal, pelas revistas, pela televisão, pela internet, que a gente consegue acompanhar os acontecimentos, que a gente pode saber, por exemplo, se tem uma nova vacina sendo desenvolvida nessa pandemia ou como a doença está evoluindo no nosso país e no mundo. Mas como é que eu vou saber se eu posso confiar em uma notícia? Como é que eu sei se uma informação não é verdadeira, uma fake news, como eles dizem? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que tem uma linha de discussão no jornalismo que não gosta que chame uma informação falsa de fake news. Sabe por quê? É que uma notícia, por definição, não pode ser falsa. Um dos pilares do jornalismo é o compromisso com a verdade, com a verificação dos fatos, com a apresentação de diversos lados, de diversas visões de um acontecimento. Se a gente não faz isso, a gente pode acabar distorcendo o que aconteceu. Essa é uma preocupação constante do jornalismo. Ok, mas a gente não ia falar sobre a cobertura da Covid-19? Nessa cobertura, a gente pode ver muitos exemplos dessa desinformação. Ela não vem só do jornalismo, não. As fontes, as autoridades e nós que consumimos informação podemos contribuir para a disseminação de dados errados. É só compartilhar sem verificar aquele áudio que você recebeu lá no WhatsApp ou aquele post que você leu. Você verificou se ele vem de fontes confiáveis antes de compartilhar? Você verificou se eles foram replicados da mesma maneira, com as mesmas informações, em outros lugares que sejam confiáveis? Nessa pandemia, as informações falsas têm aparecido o tempo todo. Elas vêm, por exemplo, de fontes oficiais, que questionam o impacto ou a importância do problema e que dizem que o isolamento social não funciona. Ou ainda de fontes que se apresentam como especialistas, mas não têm formação de especialistas. Sabe, verificar a informação não é fácil, principalmente em uma pandemia. Afinal, nenhum de nós conhecia o SARS-CoV-2 ou a Covid-19. Nós não somos epidemiologistas. Nós não sabíamos como acontece a disseminação de um vírus com essas características ou por que lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, seguindo um determinado protocolo, pode destruir esse vírus. É aí que entram as fontes. Nessa pandemia, nós estamos vendo a importância das ações de divulgação de ciência e de um contato entre jornalistas e fontes especializadas. As principais fontes da cobertura são sim os cientistas, são os profissionais da saúde também. Eles podem falar sobre a evolução do coronavírus, sobre os padrões de disseminação, sobre os tratamentos, sobre as vacinas. Já o presidente, os governadores, os prefeitos, deputados, senadores, eles são fontes, mas para questões de políticas públicas, de procedimento, de legislação. Eles não são fonte de ciência. E por isso mesmo eles não podem ser tratados como fontes de ciência. Eles podem ter uma opinião sobre a pandemia. Todos nós podemos ter uma opinião sobre isolamento, sobre os tratamentos, mas a opinião não muda o fato científico. Então, mesmo que a economia sofra, o isolamento social é sim a melhor estratégia para conter o espalhamento da doença. Isso é comprovado cientificamente, mesmo que determinadas fontes políticas tenham uma opinião contrária. Essa é outra premissa do jornalismo. Opinião não é fato. Ela é parte do jornalismo, sim. As fontes, os colaboradores, os jornalistas, eles trabalham com opinião. E eles têm opinião. Mas ela não pode ser vista como um fato ou como uma verdade. Isso é um problema tanto em relação à qualidade da informação, quanto à ética do trabalho jornalístico. Aliás, os dilemas éticos têm feito parte do cotidiano da cobertura da pandemia. Se, por um lado, a gente precisa apresentar os dados para que o público tenha clareza do que está acontecendo, nós também não podemos esquecer que por trás desses números existem pessoas. No Brasil, a cobertura tem sido equilibrada. O cenário está muito bem desenhado. A gente percebe com experiências diferentes de visualização de dados como o vírus está avançando no país. O uso desses dados, aliás, tem melhorado a cada semana. É uma coordenação entre um trabalho de jornalismo científico e a divulgação da ciência. A fotografia e a editoração também estão se destacando. As capas de jornais e revistas têm sido feitas com qualidade, revelando o acontecimento, atualizando o leitor, mas também envolvendo ele na cobertura. Gráficos e imagens têm sido usados como as principais estratégias informativas. O jornalismo de dados, por exemplo, tem se espalhado pelo país, inclusive atingindo coberturas locais, em interiores, onde antes não chegava.
E com isso, a gente que consome notícia consegue conhecer o cenário de uma maneira muito mais clara e muito mais ampla. Mas tantos dados, tantos gráficos, têm dois riscos. E por isso a necessidade de se articular com a divulgação da ciência, é que as pessoas não entendam o que aqueles dados querem dizer. Talvez essa seja uma das falhas atualmente dentro do jornalismo de dados brasileiro na cobertura dessa pandemia. A gente precisa explicar melhor o que essas visualizações significam. E outra é o esquecimento dos sujeitos. Quem são as pessoas que esses números representam? Afinal, eles são brasileiros, eles são famílias afetadas por uma doença que a gente não conhecia. E eles não podem ser apagados. Eles não podem ser transformados simplesmente numa estatística. O jornalismo, ele também faz isso. Ele conta histórias de vida, ele revela o sofrimento, ele dá espaço para que o outro fale. Existe uma outra faceta na cobertura da pandemia, que a gente não pode esquecer, que é o papel dos meios de comunicação apoiando o seu público. Rádios, TVs, jornais, sites têm investido muito na utilidade pública, naquele conteúdo que ensina o público a lidar com esse novo cenário. A gente tem visto desde matérias que falam como é que você pode fazer a sua máscara em casa, que tipo de tecido você vai usar, como é que você vai costurar, como é que ela vai ser eficiente, fazer para ela ser eficiente. Até entrevistas que falam sobre como a gente pode manter a nossa saúde mental equilibrada durante o isolamento. São produções que pensam em quem vê a notícia e no que afeta diretamente a sua vida. Elas saem dos dados e pensam no dia a dia, que também é uma responsabilidade do jornalismo. O jornalismo atual, ele é fundamental para a sociedade. Ele educa, ele informa. Mas a gente tem que lembrar que o excesso de informações, num cenário como esse, de pandemia, de isolamento social, ele estressa, ele cansa. Então, nesse momento, não esqueça de equilibrar. Informe-se, isso é muito importante, mas também escute uma música, veja um filme, leia ou faça qualquer outra coisa que lhe faça bem.